Olá, tudo bem? Tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar 10 gírias que estão sendo super usadas no Brasil e talvez façam você não entender o que a outra pessoa está dizendo. Bora lá? Bem, as gírias, são expressões populares usadas, por uma população e muitas delas podem desaparecer, com o decorrer dos anos e outras ficam. Mas eu vou mostrar para vocês as que estão sendo usadas no Brasil atualmente. E você às vezes pode ver posts ou comentários, ou escutar alguém falando e não entender simplesmente porque tem uma gíria ali que não faz sentido, para você, que não dá para interpretar mesmo buscando no dicionário. Mas então eu vou te ajudar. Primeiramente, eu quero que você pegue o seu caderno, exatamente, caderninho na mão, para anotar quais são elas, para você escrever exemplos, depois escrever nos comentários também aqui com exemplos. Assim você pratica e não esquece, tá bom? Combinado? Segunda coisa, dê um like para mim já neste vídeo porque me ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Mas vamos para a primeira, que é dar BO. Anote aí, dar BO. O que significa isso, BO é uma sigla que significa boletim de ocorrência, Então, quando um carro bate, quando alguma coisa acontece, uma briga na rua que chamam a polícia vai fazer o BO, o boletim de ocorrência. Mas na gíria, popularmente, tem sido usado para situações de confusão, quando acontece algum problema. Vamos ver alguns exemplos. A festa acabou mais cedo, deu o maior BO. Eu não vou resolver o BO de ninguém. E vai dar BO. Por quê? Você viu que o João beijou a namorada do Pedro? Vai dar BO. Anotaram aí? Exatamente. Então, dar BO é quando dá confusão, vai dar problema, alguma situação. Ou se já deu também, o problema, se o problema já aconteceu, você fala deu BO. E vamos para a segunda, Segunda muito usada é mico, ou também passar mico, que é quando a pessoa, ou você passa por uma situação de vergonha. Exatamente, uma situação embaraçosa. Por exemplo, fui gravar um vídeo e caí na frente das pessoas. Ai, foi o maior mico, que vergonha. Ah, a Maria chegou na festa com uma roupa toda estranha, Não estava combinando porque era uma festa social e ela estava totalmente esportista, Foi o maior mico. Passei um mico outro dia, eu vi a esposa do meu chefe e ela estava com a barriga grande. E eu perguntei, você está de quantos meses? Gente, foi o maior mico, Foi o maior mico, Porque ela não estava grávida. Você já passou algum mico? Eu vou querer saber qual mico que você já passou. Conta pra mim nos comentários, tá? Eu quero saber qual mico que você já passou que foi assim terrível. Aí depois eu conto também uns pra vocês. Terceira gíria, que está sendo muito usada no Brasil atualmente, é partiu. Partiu é o mesmo que vamos lá. Mas transmite também uma animação, uma empolgação para o que o outro falou, para o convite que você recebeu, por exemplo. Então, eu posso dizer, vamos no cinema hoje à noite? Você fala, opa, partiu o cinema. Na mesma hora, ou seja, vamos, com certeza, vamos, Também eu posso dizer, partiu praia neste fim de semana? Você fala, opa, com certeza, vamos sim. Então é isso, Vamos, Vamos em algum lugar e o outro também pode responder, partiu, Vamos sim. Com alegria, com muita animação. A quarta que está sendo também muito usada é a stalkear. Exatamente, stalkear
como um verbo, né? Essa gíria é muito usada com o sentido de espionar, mas espionar as redes sociais de alguém para saber o que a pessoa anda fazendo. Então você pode escutar alguém falar assim: ah, eu estou namorando, né? Estou namorando com o Júlio. Ah, é? E você já stalkeou o Facebook dele? Você já stalkeou ele? Ou seja, né, você já mexeu em todas as redes sociais, né, para saber o que ele anda fazendo? E a outra pode responder: não, eu não stalkeio ninguém, que isso? Não tenho paciência para isso não. Não, eu não stalkeio ninguém. E você stalkeia alguém quando você está interessado, interessada ou somente quer saber sobre a vida da pessoa, né? Você anda stalkeando alguém? Diz para mim, eu quero saber também se você já stalkeou ou está stalkeando alguém. Quinta muito usada é dar ruim. Dar ruim nada mais é do que alguma coisa que não funciona, né? Que sai errado, sai fora do planejado. Então, eu posso dizer: você foi no show do Jota Quest? Ai, deu ruim, tiveram que cancelar por causa da pandemia. Ah, como foi a entrevista de emprego? Ih, deu ruim, eu não consegui falar nada em português. Ai, 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 então é isso, né? Deu ruim é quando a situação dá errado. Ou eu falo: se você está fazendo este bolo, você tem a receita certinha? Senão vai dar ruim, hein? Depois dá ruim e você vai ficar chorando. Ou seja, não vai funcionar. Depois nós temos dar PT. PT seria a diminuição de perda total, né? Normalmente é usado para carro, né? Quando um carro bate, colide com outro, e não tem jeito, né? Vem a seguradora e vê que não tem mais como consertar, aí falam: ih, deu PT no carro, não tem mais conserto. Isso no sentido mais literal, né? Na gíria é usada quando uma pessoa bebe muito e acaba passando mal, né? Ou fica totalmente inconsciente. Então a gente fala que deu PT. Por exemplo, a Maria bebeu tanto que deu PT no final da festa. Não gosto de sair com o João. Ele sempre bebe até dar PT. Exatamente. Aqui também você pode escrever se você já deu PT alguma vez. Se alguma vez já deu PT ou se é algo comum para você, né? Se é algo comum, ai, 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 precisa revisar isso, né? Mas muitas pessoas, né, pelo menos uma vez na vida já deu PT em algum momento. Essa daqui é uma, acho que também das mais usadas que você vai ver na internet, né? Que o pessoal escreve muito, que é shippar. O que é shippar? Ela é usada quando você deseja a união de um casal, né? Entre duas pessoas. Então você fica shippando, né? Você fica torcendo para que aquelas pessoas fiquem juntos, né? Você fica ali olhando, observando se eles vão ficar juntos. Exemplos: eu shippo a Jennifer Lopez e o Ben Affleck. Acho que eles fazem um casal muito bonito. Eu passei meses shippando vocês dois. Que bom que vocês estão juntos. E você shippa alguém também? Quem que você shippa? Quais são as pessoas que você anda shippando? Bem, esta outra aqui bem interessante também, eu gosto muito particularmente, que é fingir demência. O que significa, né? Fingir demência é ignorar, né? Ignorar uma situação e fingir que nada aconteceu, né? Ficar como se nada tivesse acontecido. Exemplos: tem certas coisas que é melhor abstrair e fingir demência. Você viu que os vizinhos estão brigando de novo? Ai, finge demência e segue com a vida. Isso aqui você vai ver muito mesmo na internet. Você pode aí digitar no Google, né, ver imagens também de posts que o pessoal fala: abstrai e finge demência, né? Abstrai e finge demência. É tanta coisa acontecendo, né, de ruim, ou enfim, tantas coisas que acontecem na vida. Então é melhor fingir demência para não ficar louco, né? Então, finge demência. Ah, essa outra que eu também uso bastante, né? Essa daqui não é tão nova assim, mas é até hoje muito usada, ela é muito usada.
que é dar migué, né? Dar migué, o que significa? Dar migué é contar uma mentira, enganar alguém. Exatamente. Então, vamos ver uns exemplos. A Cláudia acreditou no que o Carlos disse? Sim, ele sempre dá uns migué e ela acredita. Ah, eu quero sair mais cedo hoje do trabalho. Vou dar um migué e vou para casa. O João não veio trabalhar hoje? Não, ele deu um migué e disse que precisa ir ao médico. Então é isso, né? Então, dar migué é inventar uma desculpa, uma mentira, né, para enganar outra pessoa. Então, dá um migué, né? Bem, e finalmente a nossa última gíria é também, eu acho que a mais usada na internet nos dias de hoje é crush. Crush, o que é crush? O que é ter um crush, né? Bem, crush é essa palavra, né, que vem do inglês, que significa esmagar, né, quando tem uma batida também de carro, enfim, né, tem um crush ali. Mas é isso, né, nesse sentido esmagador, né, algo que esmagou, que dominou por completo. E significa uma pessoa que você tem um interesse, que você sente uma atração. Então eu posso perguntar, quem é o seu crush? Quem é o seu crush, né? Que é a pessoa que você está paquerando, que você está interessado. Um bom exemplo também é: ontem eu vi o seu crush na rua, mas ele estava com outra. Ou seja, né? Então eu vi a pessoa que você tem interesse. Então eu digo, eu vi o seu crush. Mas também pode ser a pessoa que você anda saindo, né? Pode ser o seu amor. Então, ao invés de dizer meu amor, você vai dizer meu crush. Por exemplo, hoje eu vou sair com meu crush. Ah, o João é o meu crush. Quem é o seu crush? Não vou contar sobre o meu crush. Eu tenho vários crushes, na verdade. Então é isso, né? Então também pode ser usado no sentido de meu amor, né? A pessoa que realmente você está tendo um relacionamento e fala, você é meu crush. Mas agora então eu quero ver aqui nos comentários quem é o seu crush. Se você shippa alguém, eu quero que você aproveite e pratique aqui para eu te conhecer também um pouquinho melhor, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você no próximo. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau!